A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida. Estamos juntos em mais uma aula da faixa etária de pré-adolescentes, em mais um domingo, para aprendermos mais da palavra do Senhor, para juntos mergulharmos na imensidão sagrada e crescermos um pouco mais em Deus. Deus, Ele tem sido bondoso para conosco e queremos render graças a Ele por esta oportunidade, agradecer a Ele pela vida da superintendência e de toda a equipe de mídia e organização neste trabalho, que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre cada um. Nós louvamos a Deus por estar aqui e pela vida de você que está assistindo, pela vida de você que vai compartilhar, pela vida de você que vai deixar o seu like e vai aprender e se concentrar em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos juntos na faixa etária de pré-adolescentes de 11 a 12 anos, na lição de número 7, que tem por tema Uma Mulher em Julgamento, dentro da temática central, o Evangelho do Discípulo Amado. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. A lição de hoje está embasada no texto que está escrito no Evangelho escrito por João, Evangelho de João, capítulo de número 8, a começar do versículo 1. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia e vamos aprender e vamos ler um pouco mais da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 8, a começar do versículo 1, que diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha o versículo 6. Isto diziam eles testando, para tentarem de que, ou melhor, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Versículo 9. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esta é a leitura e é onde está embasada a nossa lição de hoje. João, capítulo de número 8, do versículo 1 até o versículo 11. Como eu disse, a lição de hoje tem por tema Uma Mulher em Julgamento. E a Bíblia diz de hoje, que é o nosso memorizando, está escrito em 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 1 e o versículo 9, que diz: Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João, capítulo 1 e o versículo 9. A lição de hoje tem 3 objetivos principais. Queremos estudar e queremos caminhar no conhecimento bíblico e sagrado. O primeiro, entender que todos os seres humanos são pecadores. O segundo, compreender que nenhuma pessoa pode julgar os erros de outra. E o terceiro, para finalizarmos, conhecer o propósito do perdão divino. Bom, entendendo isso, vamos entrar na lição de hoje. É extraordinário, meninos, é extraordinário, meninas, como vemos o trabalhar de Jesus, como vemos o Senhor se comportar, como vemos Jesus tratar as pessoas, a forma com que ele agia, a forma com que ele olhava para as pessoas, a forma com que ele se importava com as pessoas. Jesus era um homem cheio de compaixão, cheio de misericórdia, e em cada traço da sua personalidade, nós podemos ver a sua perfeição, o seu amor e a sua verdade em cada maneira de agir. Por isso, e também por conta da sua mensagem, ele era seguido por uma tão grande multidão, porque as palavras de Jesus eram diferentes. As palavras de Jesus eram carregadas por esperança.
eram marcadas por verdade, mas também banhadas por graça e cheias de amor. Ele falava e multidões o seguiam, mas ele também não só falava, ele operava milagres. E por conta disso, muitas e muitas pessoas estavam perto dele, por conta da mensagem, por conta do seu amor, por conta da sua compaixão, por conta da esperança que suas palavras traziam e do alívio que tudo que ele falava trazia ao coração das pessoas. Mas mesmo assim, ainda havia pessoas que não gostavam de Jesus. Ainda haviam pessoas que odiavam a Jesus, que se opunham a Jesus. E não somente isso, perseguiam o mestre, oprimiam o mestre e queriam sempre encontrar alguma forma de acusá-lo, de oprimi-lo, de impedir que ele desenvolvesse a sua missão, por inveja, por orgulho, simplesmente por ódio. E quem eram essas pessoas? Eram os escribas e os fariseus, estes conhecidos como os doutores da lei, conhecidos como mestres da lei, em decorrência do seu conhecimento e da sua autoridade de acordo com o povo, diante do povo, pelo seu conhecimento da Torá, pelo seu conhecimento do Antigo Testamento, pelo seu domínio da lei de Moisés, que estava no Pentateuco. Por isso este povo tinha influência, este povo tinha autoridade sobre os homens, mas mesmo assim eles não gostavam de Jesus, mesmo sabendo que Jesus só falava palavras vindas de Deus, mas eles não aceitavam isso, porque os seus corações estavam cheios de pecado, estavam cheios de inveja, cheios de malícia, cheios de arrogância. Mas isso não impedia Jesus de operar. Isso não impedia Jesus de estender a mão, de fazer o bem, de levantar vidas, de mudar histórias, de restaurar pessoas. E diz a palavra que Jesus agora estava em um dado momento, depois de passar uma noite em oração no Monte das Oliveiras, Jesus volta para o templo. Porque desde a sua infância, podemos ver Jesus com 12 anos ensinando, conversando e debatendo com doutores da lei. Então, por conta da sua vivência no templo, desde a sua infância, ele tinha esta liberdade de ir e vir, e também de ensinar, e também de ministrar, e também de debater. Jesus estava no templo, como era de costume, de manhãzinha cedo, pregando e ensinando, realizando milagres e mudando vidas. E agora se depara com uma situação muito inusitada, com a situação conflitante. Ele agora encontrado se depara com escribas e fariseus, trazendo consigo uma mulher acusada de adultério. Dita por eles, pega no próprio ato de adultério, no próprio ato de traição. E eles vêm agora com muitas palavras, tentando arrumar alguma forma de incriminar Jesus, arrumar alguma forma de acusar a Jesus. Haja vista que eles vão dizer e vão tomar posse da lei, ainda que distorcendo-a, dizendo que a mulher que era pega no ato de adultério teria que ser apedrejada. Mas vamos ler Levítico capítulo de número 20, e o versículo 10 vai nos dizer o seguinte, o que justamente dizia esta lei. Veja o versículo 10 do capítulo 20 de Levítico. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Mas o interessante é que eles chegavam com palavras bonitas, mas distorcendo a história. A lei não dizia que apenas a mulher deveria ser morta, mas a lei falava que o homem e a mulher que fossem pegos em adultério deveriam ser mortos, deveriam receber a justiça pelos seus atos. Mas Jesus, ele era conhecedor da lei. Jesus não era levado por palavras. Jesus não é enganado por meras palavras. Não é levado por aparência. Jesus não é conduzido simplesmente por aquilo que falamos. Mas Jesus é aquele que conhece, que esquadrinha, que sonda pensamentos e propósitos do coração. Antes que falemos, Jesus já conhece. Antes que ministremos, o Senhor já sabe. Mesmo que eu planeje e não execute, o Senhor conheceu o intento do meu coração. Este é Jesus, o nosso Salvador. Ele sabia que aqueles homens estavam cheios de maldade em seu coração e não queriam justiça, queriam arrumar uma forma de incriminá-lo. Então eles vieram dizendo, essa mulher merece ser apedrejada. Mas o que o Senhor disse? Há um detalhe muito interessante aqui, é que o governo romano permitia somente ao sinédrio, ou seja, aos homens de autoridade judaica, como fariseus, como escribas, tomarem essas decisões, tomarem essas atitudes. Por isso que o texto sagrado nos diz que eles queriam arrumar alguma forma de incriminar a Jesus. Ou seja, eles esperavam que Jesus condenasse aquela mulher para que ele, por consequência, fosse também incriminado pela sua decisão. Mas Jesus, ele é sábio e perfeito em toda a sua maneira de agir. Jesus não comete erros. Jesus não falha. Jesus não toma decisões equivocadas. Mas o que é extraordinário é que enquanto eles estão insistindo, falando e tentando incriminar e acusar Jesus ou arrumar algum argumento para isso, Jesus se abaixa
e vai escrever na areia. Jesus não responde de imediato à decisão deles. E já aprendemos uma grande lição com o mestre. É porque nem toda decisão que devemos tomar, podemos tomar imediatamente. Há decisões que precisamos refletir. Há atitudes que precisamos pensar. Nem tudo podemos fazer imediatamente. Tem momentos que precisamos parar, orar a Deus e pedir uma direção do mestre. Há momentos que deveremos agir rapidamente, mas há momentos que deveremos ter calma para não cometer erros. Jesus não responde de imediato, mas se abaixa e começa a escrever na areia. Mas eles insistem, eles não desistem, eles persistem em dizer: fale alguma coisa, Senhor. O Senhor não é mestre? O Senhor não tem autoridade? O que o Senhor diz diante dessa situação? E o que é extraordinário é que Jesus agora se levanta, olha para aqueles homens e dá uma resposta que desmonta toda a estratégia do inferno. Aleluia. Dá uma resposta que desconstrói todo o argumento deles, toda a estratégia para incriminá-lo. Jesus vai olhar para aqueles homens e vai dizer o seguinte: quem de vocês não tiver pecado, quem de vocês não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. E é extraordinário porque o próprio texto vai nos dizer, no versículo de número 9, que eles são acusados pela própria consciência. Para cada um. E parece que eu posso ouvir eles soltando as pedras no chão. Puf, puf. As pedras caindo. O que era isso? Era eles lembrando: eu estou julgando, eu estou acusando, mas eu também cometo pecados. Eu também falho, eu também sou digno de condenação. Porque entendemos aqui também que o único que é digno de julgar, o único que tem autoridade para julgar o homem de seu pecado diante de Deus, que tem poder para isso, é só o Senhor Jesus. Mas o homem, ele gosta disso, gosta de julgar pessoas por aparência, gosta de julgar pessoas por atitudes, e esquece que também é falho. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque eles entenderam que todos eles também cometiam pecado. Mas aqui surge uma indagação, surge uma pergunta: professor, e o que seria pecado? O que é pecado? Segundo a nossa lição, pecado é tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Segundo o original grego, da palavra hamartia, pecado é a perda da marca, ou seja, a perca da perfeição, a perca da santidade. É toda injustiça, desobediência e erro. E o que era alguém ser um pecador? Porque eles deixaram aquelas pedras, porque eram pecadores. E o que era um pecador? É todo aquele que comete o pecado, é todo aquele que é refém do pecado, é todo aquele que anda longe de Deus, que não cumpre a sua lei e que não tem compromisso com a sua verdade. Eles entenderam. E eles irritados, mas não tinham o que fazer, porque ninguém pode impedir de Jesus fazer a sua vontade. Jesus, ele é o único que pode exercer justiça, ele é o único que pode usar de misericórdia, e ele não vem para condenar o homem, ele vem para trazer perdão, libertação e oportunidade. Todos aqueles homens, escribas e fariseus, foram embora, acusados pela própria consciência, mas ficou apenas Jesus e aquela mulher. E o único que podia julgar aquela mulher, o único que podia condenar aquela mulher era Jesus. Mas o que é lindo na história sagrada é que Jesus não condena. Aleluia. Jesus não julga. Jesus não maltrata aquela mulher. Ele não age com perversidão. Ele age com misericórdia. Por isso está escrito em Lamentações capítulo 13, o versículo 22, que são as misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E diz o texto sagrado agora, que depois de Jesus dar uma oportunidade àquela mulher, não a acusando, mas dando uma oportunidade de perdão, Jesus agora olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles homens que queriam te matar? Onde estão aqueles homens que queriam te oprimir? Aí a mulher responde: não tem nenhum, Senhor, todos foram embora. Porque lembraram do que está escrito agora na palavra do Senhor, que todos são pecadores, porque diz a palavra em Romanos capítulo 13, o versículo 23, todos pecaram e destituídos, afastados, distantes estão da graça de Deus, do amor de Deus. Mas Jesus veio para trazer o homem para perto. Jesus veio para trazer o homem para junto dele, porque Deus é um Deus de relacionamento. Jesus olha para aquela mulher e vai mostrar agora a ela o poder do perdão, o poder da misericórdia, e vai olhar para ela e vai dizer: eu também não te condeno, eu também não te julgo,
eu também não vou exercer sobre ti juízo, mas vá em paz, vá e não peques mais. E aqui eu percebo mais uma riqueza do texto sagrado. Como eu posso alcançar o perdão de Deus? Como eu posso receber o perdão de Cristo? Talvez você esteja pensando, eu errei, eu falhei, não tem mais jeito. Entenda isso e receba esta palavra da parte de Deus. Tem esperança para a tua vida. Diz o texto sagrado que aquele que confessa e deixa, que se arrepende, ou seja, que muda de pensamento, que muda de caminho, alcança misericórdia. Porque o propósito do perdão divino não é condenar. O propósito do perdão divino não é passar a mão por cima do erro, porque Deus também é justiça. Mas o propósito do perdão divino é mudar a vida da pessoa, é mudar a história do homem e trazê-lo de volta para perto de Jesus. Aprendemos com essa história de hoje que Jesus ele é aquele único que pode julgar o homem. Que todos nós somos pecadores e dignos de condenação, mas Cristo ele tem preparado para nós perdão. E por fim entendemos que o propósito do perdão de Deus não é cobrir nosso pecado nem esconder o nosso pecado, mas perdoar e nos dar uma oportunidade de vivermos uma nova vida com Cristo. Porque Ele é o único que pode mudar a história, transformar vidas e dar uma oportunidade de vivermos uma nova história ao lado dele. Amém, meninos? Amém, meninas? Deus te abençoe e até o próximo domingo.